Eu gostaria de começar esta conversa com umas palavras da Sara. Sara Nunes, a realizadora do filme, que me disse para passar a ti e também ao público. Então a Sara diz: o primeiro Siza é um filme que retrata a primeira obra de Álvaro Siza e o seu encontro com o seu primeiro cliente. Dizem que a arquitetura começa com um desenho, mas talvez comece verdadeiramente com diálogo. Numa época marcada pela guerra e pela polarização, este filme lembra-nos a urgência de dialogar, de ouvir e de construir juntos. Num tempo de crise habitacional, o primeiro Siza mostra que a arquitetura não é apenas paredes e telhados, mas espaços que transformam e definem as experiências de uma vida. Mais do que construir casas, trata-se das vidas que se constroem dentro delas. Que tipo de cidades e países queremos construir hoje? Porque tudo começa em casa, e na casa errada pode-se construir a vida errada. Muito obrigada. Queria que se calhar começasses tu, então. Bom, primeiro gostaria de agradecer a organização do Cinema Urbana, especialmente a Liz Sandoval. Já é a segunda vez que eu estou aqui em Brasília. A primeira vez foi representando o Paisagem Concreta. E estou muito contente. Para mim é sempre um privilégio falar sobre o arquiteto Siza, com quem eu tive a alegria de trabalhar em 2016. Eu gostaria de começar, talvez, fazendo uma provocação aqui para a Sofia. Bom, Sofia, são muitos filmes sobre o Siza, né? Por que talvez esse interesse tão grande pela obra do Siza, em retratar a obra do Siza, e talvez até por conta daquela conversa que nós tivemos um pouco antes, por que não tem mais filmes sobre outras arquiteturas portuguesas e mais sobre a arquitetura do Siza? Bom, eu não sou uma especialista em arquitetura, não é? Sou mais especialista em cinema, mas nos 10 anos que fui diretora do Festival de Arquiteturas, poucos filmes sobre a arquitetura portuguesa passaram que não eram do Siza. Portanto, existe um fascínio, não é? Existe um amor, existe um interesse, existe uma curiosidade de perceber como é que um arquiteto em Portugal, que tem tantas influências do mundo inteiro, não é? Consegue tocar as pessoas. E eu acho que é isso. A arquitetura do Siza, de alguma maneira, toca, emociona. E isso faz com que haja muito interesse em filmar a obra, falar sobre a obra, proteger a obra, documentar a obra. E também uma curiosidade pela pessoa, não só pela obra, porque eu acho que o Siza tem um caráter, tem um carisma, não só o fumar o cigarro, mas também a humildade, a simplicidade e a pura curiosidade também que ele mantém até aos 92 anos em fazer, em desenhar, em criar, sempre com uma naturalidade. E eu acho que é isso que o cinema que traz tantas pessoas interessadas em fazer filmes sobre ele. É a sua obra, mas também é o homem. Bom, gostaria de fazer algumas observações aqui. Primeiramente, que é sempre uma emoção muito grande assistir um filme sobre uma obra do Álvaro Siza, né? Para mim, particularmente, que sou um estudioso da obra do Siza, é sempre uma novidade, a gente sempre descobre uma coisa nova, é uma coisa surpreendente, né? E assim, nós vemos também, colocamos em paralelo talvez algumas outras obras que foram feitas na mesma época, né? O MAN, do Afonso Reidi, né? No Rio de Janeiro. A gente vê como há uma diferença grande, gritante, entre talvez tecnologia, né? Entre modos de fazer, modos de construir, né? No Rio de Janeiro já estava se pensando já em concreto armado,
em estruturas de pórticos, tinha uma sofisticação muito grande. E ali em Matosinhos a gente vê que o CISA estava lidando ali com os materiais que estavam disponíveis, com a técnica que estava disponível, com os recursos do cliente. E é muito emocionante ver nesse filme assim a alegria, né, e o contentamento do promotor da obra, que é o dono da obra, que até segundo o próprio arquiteto CISA, é o primeiro arquiteto da obra, é o promotor da obra. Então é genial ver a liberdade, observar a liberdade que o cliente, né, o promotor da obra, ele dá para o arquiteto CISA e aí as casas naturalmente saem daquele jeito. E também é admirável observar como o CISA, com perto ali dos seus 21 anos, 22 anos, né, o CISA é de 33, a gente vê como ele tinha uma consciência muito grande do que ele estava fazendo, né? Apesar da rusticidade aparente ali do sistema construtivo, que era muito ali próprio da região, nós vemos que tem uma sofisticação que é uma marca da obra do CISA ao longo do tempo, que é essa vamos dizer que é uma arbitragem poética de múltiplas referências, né? Então, como ele próprio diz, ali tem o Alvar Alto, ali a gente tem a igreja, a Capela da Ronchamp, a fachada posterior da casa é uma estação direta Ronchamp, né? A gente tem arquitetura portuguesa, vernacular, a gente tem um diálogo com a arquitetura do local, da vizinhança, né? Os telhados, as madeiras, os beirais. Então, assim, é uma obra de múltiplas referências em que tinha tudo para dar errado, né? Porque quando a gente vai fazer transpondo um pouco para a culinária, quando a gente vai tentar fazer um prato agridoce, se a gente coloca um pouco mais de doce, estraga o prato, ou coloca um pouco mais de salgado, estraga o prato. Então, essa dosagem muito rigorosa dos ingredientes, um pouco de Alvar Alto, um pouco de Ronchamp, um pouco de arquitetura portuguesa vernacular, né? Isso, assim, tinha tudo para dar errado e deu muito certo. É uma obra... Eu conheço pessoalmente a casa, é uma obra que eu admiro muito, gosto muito. Eu acho que o CISA foi muito feliz ali na solução. Bom, é muito interessante também como outro aspecto que continua e perdura na obra do CISA, que aparece já nessa obra, nessa primeira obra, a questão da escada como ponto central e também pretexto para se fazer uma escultura. Em muitas outras obras do CISA, pode-se observar que a escada acaba sendo um elemento estruturador e um elemento, talvez, de grande importância e com um grande protagonismo, né? No Museu, por exemplo, de Escultura de Santo Tirso, onde até eu tive a oportunidade de ver uma visita guiada do professor Rapagão, ali a escada é um ponto fulcral, é uma escultura, né? E também no Museu Nadir Afonso, onde eu tive a oportunidade de conhecer a Sara Nunes, eu acho que ela não deve se lembrar, mas também a escada e a rampa que dão esses elementos de circulação que levam até o interior do prédio também são pontos muito importantes também na obra do CISA, que vão continuando, né? E no Brasil, na Fundação Iberê e Camargo, são o próprio tema do prédio, talvez, que são as rampas, né? Essa artisticidade, né, já está muito presente nessa obra. E um aspecto que eu acho que é muito importante e que já é observado também nesse projeto é essa abertura, essa flexibilidade, essa adaptabilidade do arquiteto CISA, né? Até o arquiteto CISA tem um texto em que ele, salvo engano, se chama 8 pontos, em que ele fala um pouco sobre a sua própria produção
e ele diz que alguns colegas professores dizem que a obra dele não serve muito de suporte acadêmico, né, para alunos. E eu discordo veementemente, né? Eu acho que justamente essa adaptabilidade, essa flexibilidade, essa abertura, essa generosidade, essa questão de, bom, o carpinteiro do sul faz a escada pregada, vamos fazer do jeito dele. O carpinteiro do norte faz a escada encaixada, vamos fazer do jeito dele. Então, nós temos essa abertura, isso está muito presente na obra toda do Cisa. Ele vai se adequando e se adaptando às circunstâncias, aos contextos, à mão de obra, aos promotores, às demandas. Isso parece um pouco óbvio, mas em alguns super arquitetos, estamos falando de um super arquiteto, de um arquiteto Pritzker, em 1992, alguns super arquitetos não são tão abertos assim. Eles têm uma posição muito fundamentada e é muito difícil abrir mão, assim, talvez de alguma metodologia que eles já tenham, né? Posso fazer uma pergunta? Por favor. É uma pergunta que acho que vai de encontro àquilo que estás a dizer, que é a obra do Cisa é marcada pela relação sensível com o lugar e a materialidade, não é? De que maneira é que tu achas que este filme ajuda a transmitir essa dimensão ao público? Que muitas vezes pode ser mais abstrata ou difícil de perceber se apenas observarmos os edifícios. Portanto, qual é que tu achas que é a mais-valia da filmagem, não é? Do cinema, na obra do Cisa? Bom, acho que o cinema nasceu para arquitetura, eu acho, né? Porque essas tomadas, principalmente por drone ou tomadas aéreas, elas são muito importantes para se perceber todo o contexto ali amplo, né? Os telhados, as coberturas, que são uma característica tão presente ali daquela arquitetura que já estava ali presente ali no bairro. E eu acho que também penso que entrar na casa com a câmera, subir as escadas, mostrar a rua através do parapeito, do guarda-corpo ali do terraço, e também mostrar os depoimentos, né? Eu achei o filme muito emocionante, né? Quando eu assisti e quando tem aquele corte no meio que informa que o promotor da obra tinha falecido, aquilo é muito emocionante, né? E depois a herdeira, acho que a neta dele, acabar ficando com a casa. E eu acho que tudo isso só o cinema é capaz de trazer, né? Eu lembro que quando nós fizemos o Paisagem Concreta, que ele começa lá em 2016 e depois ele só termina em 22, quando nós também entramos com a câmera e fomos percorrendo o museu, e aí fomos entrevistando os professores e os grandes conhecedores no Brasil da obra do Cisa. Isso tudo desvela todos os segredos, às vezes, que estão escondidos naquela obra, que a obra do Cisa, ela é misteriosa, né? Aparentemente, quando a gente olha para ela num primeiro momento, a gente não entende, fica um pouco desconfiado, e a gente precisa entrar para a gente poder entender, né? E principalmente os museus e as casas, eu acho que são pontos centrais na produção do arquiteto Cisa, né? Respondi a pergunta? Então tá bom, Sofia. Bom, eu gostaria de falar uma última coisa. Assim, para quem estuda a obra toda do Cisa, para quem já visitou assim dezenas de obras do Cisa pessoalmente, isso é muito importante para quem vai tentar escrever ou falar com alguma profundidade sobre a produção de um arquiteto.
eu posso dizer que essa casa ela é uma prova de que uma boa arquitetura ela é também uma ferramenta de perenidade, né, de longevidade, né? Então é uma obra que ficou pronta ali no meio dos anos 50 e então que ela já tem aí seus quase 70 anos, né? E ela vai continuar agora. Teve pouquíssimas intervenções, segundo a herdeira da obra, né? E eu acho isso super positivo, quando a gente tem uma, uma, uma obra, uma casa, qualquer artefato arquitetônico que se mantém no tempo, né, e que requer pouca reestruturação, pouca remodelação, eu acho que quer dizer que ela foi bem feita, né, que ela teve uma boa aceitação e que isso é super positivo no mundo de hoje. E eu arrisco até dizer que o Cisa ele é um, um arquiteto de cápsulas do tempo, né? São, né, pensando no livro do H.G. Wells, salvo engano, né, da Máquina do Tempo, ele sempre projeta máquinas do tempo. São obras que foram feitas para durar, né? O Cisa tem obras que já entraram no ideário do cânone da arquitetura e se tornaram clássicos da arquitetura, né? E eu acho que quando um cliente contrata o CISA, ele não espera menos do que isso, espera morar numa casa que vai durar para sempre. Então, vai morar numa casa que é uma cápsula do tempo, né? Então, eu acho que essa seria talvez a minha contribuição, saber se você tiver mais alguma coisa para conversar. Sim, também, sim, tinha uma última pergunta que vem, mais uma vez, no mesmo caminho do que estás a dizer, da sustentabilidade. O primeiro filme do festival, que abriu o festival este ano, o Arquiteton, no filme o Vítor Kossakovsky, o realizador, pergunta ao Michele Lucchi porque é que nós construímos para 50 anos quando temos a sabedoria e a tecnologia para construir para 1000 anos. E eu diria que, considerando o compromisso presente e futuro da arquitetura com as questões ambientais, como é que se vê a obra do CISA nesta sensibilização e para a sustentabilidade da arquitetura? Não seria, e aqui deixo uma controvérsia, não é? Não seria o CISA um exemplo de dar o exemplo, não é? Não só com esta primeira obra, porque na primeira obra nós vemos que ele tem, como ele diz, o poder, não é? Tem um controle maior do que tem agora. E ele agora, a maior parte dos edifícios, penso eu, são feitos em betão, não é? Mas ele começou com madeira e pedra. Então esta durabilidade vai sendo distinguida quanto maior é, vamos dizer, quanto maior é a conexão com a sociedade com a qual nós vivemos. Portanto, eu diria, não seria o papel de arquitetos com os seus 90 anos hoje em dia de dar o exemplo e dizer não vou construir com betão, vou construir com pedra ou com madeira ou com qualquer tecnologia que seja mais durável do que 50 anos. Portanto, dava-te aqui um bocadinho de uma controvérsia a pergunta o que é que tu achas sobre isto. Porque eles têm um poder de influência muito grande, não é? Se tal como todos os super arquitetos, eu não conheço quase nenhum, ou se calhar nenhum, mas também não sou expert, que não utilize o betão como principal material de construção. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, o CISA é um arquiteto da reação. Ele é um arquiteto pouco impositor, né? Então ele reage muito às demandas dos clientes, dos promotores, às vezes das instituições, né? Não tenho, não, eu acho que até já teve um momento já mais engajado, né? Mas ele não é propriamente um ativista. Assim, penso que o CISA está a refletir sobre isso. Eu acho que isso
é uma questão importantíssima hoje, no século XXI, né? Eu acho que os novos arquitetos, as novas gerações, até portuguesas, né? Apesar da tradição ser muito forte e o betão, o concreto ser um material meio que óbvio e já consolidado, né, no mundo inteiro, alguns arquitetos das novas gerações já vêm produzindo já arquitetura já refletindo sobre isso, utilizando madeira, utilizando soluções pré-fabricadas, né? E eu acho que o CISA vem refletindo sobre isso também. O CISA fez uma obra muito bonita no México, em que ele usa técnicas locais, em que ele usa tijolos, ele usa uma cobertura de palha ou de sapê, eu não lembro exatamente qual que é o material. Então, eu acho que o CISA vem pensando a respeito disso. As obras mais importantes dele são as do final dos anos 90 e do começo dos anos 2000, onde talvez ainda não se tratava com tanta intensidade sobre talvez os impactos do concreto, né? E eu acho que se o CISA tiver mais alguns anos aí de prática, naturalmente, e se ele tiver clientes também que o provoquem a fazer obras com materiais mais sustentáveis, talvez, eu acho que ele vai reagir muito positivamente a isso, naturalmente, como ele fez isso durante toda a vida dele. É o que eu penso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada.